Olá, meus amigos, minhas amigas. Esta na nossa última live jurídica do ano, jurídica cultural também, que eu vou conversar com o professor Luiz Fernando Baracho, meu antigo estagiário e amigo de longa data a respeito de diplomacia e a história dos juristas brasileiros que participaram desse debate, fizeram a história da diplomacia brasileira. E é com muita alegria que eu encerro as lives jurídicas conversando com o Luiz Fernando, porque amanhã eu já termino as lives do ano. Amanhã eu vou fazer uma live sobre História da Arte, parte 2, com o meu professor, Rodrigo Naves. É verdade que se o Bunazar quiser fazer uma live para jogar conversa fora uma hora dessas, mas jogar conversa fora, totalmente fora, eu até faria uma live com ele. Mas dependerá muito das nossas agendas e dos grandes encontros de final de ano, que com a Covid são encontros com uma pessoa, duas pessoas, acabaram as grandes festas e os grandes abraços. Doutor Luiz Fernando Baracho, boa tarde. Tudo bem, Simão? Como que você está? Boa tarde. Tudo jóia, Luiz. O Luiz foi meu estagiário aqui no escritório, acredita em mim, ele já foi novo um dia. E um dia eu falei, Luiz Fernando, vou te ajudar a preparar uma aula e dar uma aula. A primeira aula que o professor Luiz Fernando Baracho deu na vida foi para mim, com os meus ajustes e correções. Não é isso, Luiz? Com certeza, com certeza. Eu lembro até hoje, e foi com a sua ajuda que eu consegui uma aula lá no antigo curso FMB, lá no Flávio Monteiro de Barros, e eu lembro até hoje, o dia que nós treinamos a minha primeira aula, né? Lá na sala de reunião. Na mesma sala que temos até hoje. Exato. Luiz, você está dando aula de qual disciplina agora, nesses exatos momentos pandêmicos? Direito Internacional Público, né, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Judas Tadeu, né, e Direito Internacional Privado. Então, tanto público quanto privado. Tá, beleza. E me conta uma coisa, Luiz, conta um pouquinho, antes da gente começar o tema do bate-papo, um pouquinho dos seus estudos acadêmicos aqui na São Francisco, o mestrado, doutorado. Ah, sim. Eu sou formado em Direito pelo Mackenzie, né? Depois eu continuei os estudos, eu fiz um estudo em sede de especialização, né? Pós-graduação Lato Sensu, em Relações Internacionais, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na FESP-SP, e depois eu fiz a minha pós-graduação em Stricto Sensu, mestrado, doutorado, aí na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de Direito Internacional Público, com ênfase especificamente em Direito Internacional no Meio Ambiente. Exatamente, e orientado pela nossa querida amiga professora Elizabeth Meirelles, e que foi a mentora desse projeto, desses dois projetos acadêmicos que o Luiz acabou desenvolvendo aqui na faculdade. Luiz, e o tema da live? Juristas e diplomacia. Bom, então é o seguinte, essa é uma história muito interessante, né? E é muito oportuno que nós a tenhamos agora, porque em 2020 nós temos 100 anos da Corte Permanente de Justiça Internacional, que continua na figura da Corte Internacional de Justiça. E esse é um tema muito interessante também de conversar com o Simão, para que as pessoas entendam a contribuição histórica do direito civil e dos civilistas em especial em relação ao direito internacional, né? Claro que eu não vou me estender muito nisso, porque senão o Simão vai falar que os civilistas acabam, né, discorrendo sobre tudo, né, tem quase que um monopólio do conhecimento da teoria do direito, mas, enfim, é importante sempre, né, reconhecer os méritos. Então, é uma história que envolve aqui os seguintes grandes juristas e políticos brasileiros, né? Epitácio Pessoa, né? Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, né? E o Raul Fernandes, que não é assim tão conhecido, né? Qual que é a história aqui? Antes de chegarmos na Corte Permanente de Justiça Internacional propriamente dita, é interessante entender essa história dentro da polarização entre Epitácio Pessoa e Rui Barbosa, né? E o Clóvis está no meio dessa história aí, dessa polarização entre o Epitácio Pessoa e o Rui Barbosa. O Epitácio Pessoa, como todos aqui sabem, né, não só foi presidente da República, inclusive uma passagem interessante, ele foi o único presidente da República que ganhou uma presidência sem ter participado da eleição.
né, porque ele estava em Paris à época. Né? Mas, enfim, não só ele foi presidente da República, mas ele foi ministro da Justiça, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi senador em mais de uma oportunidade. Então, de certa maneira, ele era uma espécie de Nelson Jobim da sua época, já que o Nelson Jobim, na Nova República, é o homem dos três poderes, né, que transitou pelos três poderes. O Epitácio Pessoa, ele, em várias oportunidades, teve situações de conflito com o Rui Barbosa. Né? Quando ele foi ministro da STF, por exemplo, houve um caso interessante em que ele acabou negando um habeas corpus que o Rui Barbosa acabou impetrando em favor de um colega seu da política baiana. E essa foi a primeira derrota do Rui Barbosa perante Epitácio Pessoa. Né? Esses dois grandes nomes do direito brasileiro, especificamente do Nordeste brasileiro, né? Epitácio da Paraíba e Rui da Bahia. Até, Luiz, só fazer uma notinha rápida sobre Epitácio. Claro. Uma daquelas coisas que você lê e gosta muito, eu li o Chateau, do Fernando Moraes, e ele narra uma passagem muito interessante em que o Chateau, advogado, ganha do Epitácio Pessoa uma causa importantíssima do Recife para dona Ana Luísa Lundgren, que deu as casas pernambucanas, que à época se chamava Casas Lundgren, e eu acho muito interessante que o Chateaubriand ganha essa causa no Supremo Tribunal Federal, e o que acontece então? Ela marca um jantar para ele oferecer os honorários, dizer os honorários. E na hora do charuto e do licor, ela diz, doutor Assis, o senhor fala, não tem discussão, o que o senhor pedir está pago, porque foi a causa das nossas vidas para casas pernambucanas, que à época era Casas Lundgren, né? E o Chateaubriand, eu dou sempre essa passagem na sala de aula, Luiz, e o Chateaubriand diz assim, eu não vou cobrar nada. Daí ela fala, nada não, eu não poderia cobrar nada da senhora. Daí o Fernando Moraes faz uma nota de rodapé como se fosse o pensamento do Assis Chateaubriand. Melhor ter o dinheiro dos Lundgren é ter os Lundgren me devendo um favor. Porque o favor não se paga nunca, dinheiro a gente gasta. E ele usa uma metáfora, Luiz, o Fernando Moraes, muito legal, que ele fala não em favor, ele fala melhor que o dinheiro dos Lundgren é ter os Lundgren no embornal. O embornal, para quem não sabe, é aquele, normalmente é um saco de couro onde eu ponho a caça. Ou seja, eu vou caçando e vou pondo no embornal. Então, só para contar que eu já tinha essa história as pessoas com o Chateaubriand e agora está contando que ele ganhou do Rui Barbosa, é isso? Sim, exato. E depois, quando o Epitácio Pessoa foi indicado como ministro da Justiça no governo do Campos Salles, o Epitácio Pessoa ele acaba abraçando a ideia de se ter um código, né, um código civil, um código que viesse a substituir as ordenações filipinas. E ele acaba atribuindo essa tarefa ao Clóvis Bevilacqua. É importante lembrar que tanto Epitácio quanto Clóvis eram professores na Faculdade de Direito em Recife. E, enfim, já se conheciam. Né? E quando o Clóvis acaba, né, acaba se atribuindo ao Clóvis Bevilacqua essa tarefa, né, o Rui Barbosa fica um tanto quanto desgostoso, porque o Rui Barbosa queria ter sido, né, o redator do futuro Código Civil. Né? Aí o curioso é que, mais para frente, quando o Epitácio vira senador, veja, 1901 o projeto, né, só em 1916 nós temos ali o Código Civil. Né? Este intervalo, né, longo, até que se, enfim, viesse a ser aprovado, ele só não foi mais longo porque o Epitácio, como senador, né, tomou para si o projeto de, enfim, vamos aprovar esse código logo de uma vez. Né? E uma das razões pelas quais o código demorou muito tempo é porque o Rui Barbosa fazia muita oposição junto ao Congresso em relação a esse código. Né? O Rui Barbosa, por exemplo, não só questionava alguns pontos de mérito do projeto, mas também questionava muito questões formais, né? Principalmente o uso da língua portuguesa. Né? Clóvis Bevilacqua era bem mais lacônico. Né? Já o Rui Barbosa era conhecido não só pelo domínio da língua portuguesa, mas às vezes, né, por uma retórica um pouco excessiva. Eu digo, se o Código Civil com Clóvis Bevilacqua tem
por volta de 1.800 artigos, né? Com Rui Barbosa talvez teria 3.600, 4.000 artigos, né? Independentemente... Praticamente, ô Luiz, praticamente o esboço do Teixeira de Freitas, que era Uhum. enorme, né? Que era enorme, sim. Enorme. Ô Luiz, Sim. você sabe que eu estava outro dia fazendo uma live sobre o código, e principalmente matéria sucessória, com o professor Felipe Quintela, e nós comentamos um pouquinho sobre a questão que o Bevilacqua, na verdade, entregou em um ano o projeto de Código Civil, que é uma coisa estrondosa, porque entregar um Código Civil em um ano, como brincava o professor Junqueira, só os códigos civis de regimes totalitários que foram mais rápidos do que isso, porque daí a ditadura vem, seja ela uma ditadura num regime republicano, ou seja, uma imposição imperial, como foi do Napoleão, e o código sai rápido. Mas sabe o que eu acho interessante? Que ele se aproveitou muito do projeto Felício dos Santos, que era um projeto que estava muito bom para virar Código Civil, e que houve no final uma briga com o Coelho Rodrigues, que era também da Câmara dos Deputados, mas Bevilacqua não começou do zero, só para deixar claro. Ele já tinha. Agora, eu também sempre ouvi falar, Luiz, que o problema do Rui Barbosa com o projeto era essa ciumeira, que ele queria ter sido ele o pai e que ele acabou, entre aspas, enchendo a paciência, enchendo o saco, porque não tinha sido ele o pai. Mas isso tem registro histórico, Luiz, ou isso é especulação de civilista que quer falar mal do Rui Barbosa? Olha, assim, registro histórico eu não encontrei, né? Mas essa querela, essa contenda, ela é famosa, né? E dentro dessa briga existe uma outra história que eu acho que é interessante, que é a questão justamente da revisão da parte gramatical do código, né? Porque ela ficou a cargo do Ernesto Carneiro. O Ernesto Carneiro era não só um filólogo, mas um médico negro baiano que foi professor de língua portuguesa do Rui Barbosa, do Euclides da Cunha e do José Seabra, né? E por isso que o José Seabra, que era um político baiano, de oposição ao Rui Barbosa, acabou dando esse trabalho para o Ernesto Carneiro para que fizesse a revisão gramatical do código. E aí o Rui Barbosa acabou tendo brigas enormes, né, com o Ernesto Carneiro na parte da língua portuguesa, que ficou conhecida, né, como a Guerra das Palavras, né? Esse episódio que é bem interessante. Mas, enfim, então aprovou-se ali o código, né, 2-0, Epitácio Pessoa contra o Rui Barbosa. Mais para frente, né, o Epitácio Pessoa acabou sendo... enfim, ele ia compor, junto com o Rui Barbosa, a delegação brasileira que representaria o país na Conferência de Versalhes/Paris, logo depois da Grande Guerra. Eu sempre brinco, né? É a Grande Guerra, porque ninguém, na época, imaginava que o ser humano ia ser idiota o suficiente para fazer uma segunda guerra, né? Então, ali na Grande Guerra de 14 a 18. Só que o Rui Barbosa, né, não gosta, né, da ideia de que ele iria compartilhar a delegação com o Epitácio Pessoa, ele acaba desistindo, acaba declinando, né, do convite, e aí o Epitácio acaba assumindo, né, essa delegação, né, e exerce essa função com o brilhantismo que lhe era peculiar. 3-0, Epitácio versus Rui Barbosa, né? Quando o Epitácio estava durante os trabalhos, né, da Conferência de Versalhes, como vocês todos sabem, né, o presidente eleito, o Rodrigues Alves, vem a falecer. Como ele vem a falecer, né, há toda a questão... Luiz, só fazer uma nota. O Rodrigues Alves já tinha sido presidente. Você está falando da segunda vez que ele seria presidente, é isso, né? Se eu não estou em erro. Porque ele já tinha sido presidente e já era, agora, vamos dizer, o que seria o outro mandato do... Só para deixar claro isso, porque senão vão achar que ele morreu sem ser presidente. Da segunda. Na primeira, ele foi presidente. Exatamente, exatamente. E aí, enfim, há todo aquele problema, precisamos, né, convocar de novas eleições e tudo mais. E os dois candidatos que vão agora disputar são, pasmem, né, Rui Barbosa e o Epitácio, enquanto o Epitácio estava lá, né, em Paris. E coisas que só a Primeira República pode proporcionar para nós, né, o Epitácio, mesmo estando em Paris, acaba, né, ganhando as eleições do Rui Barbosa, 4-0, Epitácio versus Rui Barbosa, né? Vamos fazer um parênteses aqui importante.
Clóvis Bevilacqua foi de 1906, salvo engano, até 1934, o consultor jurídico do Ministério de Relações Exteriores. Então, o Clóvis Bevilacqua, ele foi, né, durante quase 30 anos, o grande jurista, né, por trás do Itamaraty. Inclusive, escreveu livros sobre o que ele chamava de direito público externo. Por isso que quando fomos lá, isso acabou ficando inclusive no Código Civil de 2002, né, quando vamos falar das pessoas jurídicas, aí tem lá, né, sujeito de direito público externo, que era uma expressão clássica do século XIX, quando se falava do direito internacional. E chegamos, então, ao nosso momento da criação da Corte Permanente de Justiça Internacional. Depois, como a Grande Guerra foi, né, até então, um grande conflito da humanidade, como todo grande conflito, a resposta tem de ser à altura. E a resposta à altura foi uma plataforma inusitada de cooperação, chamada Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Aí eu sempre explico para as pessoas, por que Liga ou Sociedade? Aí eu digo, é uma preferência de tradução. Se você prefere traduzir do inglês, é Liga das Nações. Se você prefere traduzir do francês, é a Sociedade das Nações. Porque eu brinco, né, nessa torre de Babel do direito internacional, as duas grandes línguas são o inglês e o francês. O português passa longe. Né? Mas, enfim. Então, a Sociedade das Nações acaba sendo criada. Né? E lá, na Sociedade das Nações, o tratado que a constitui, no artigo 14, se diz o seguinte: criar-se-á um tribunal. Tá? E esse tribunal, enfim, acaba sendo concebido em 1920, um ano depois que é criada a Liga. Há uma conferência, né, de grandes juristas para se discutir o estatuto desse tribunal. Quem que foi cogitado para discutir sobre o estatuto, né, pelo Brasil? O Clóvis Bevilacqua, né, já que ele se encontrava na figura do conselheiro jurídico do Palácio do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. O Bevilacqua acaba recusando, até hoje eu não sei porquê, talvez por idade, nós temos que pensar que nessa época o traslado não era fácil, né? Enfim, mas ele acaba recusando. Entretanto, importantíssimo saber, o Clóvis Bevilacqua, sempre trabalhando muito, ele apresenta, né, ao Ministério de Relações Exteriores o seu projeto de estatuto. Né? Então ele escreve um projeto em francês de um estatuto para, né, a futura Corte Permanente de Justiça Internacional. Como isso tudo se deu de forma muito rápida, não tinha como convocar um outro grande jurista brasileiro. E aí acabam mandando um diplomata, que era o Raul Fernandes. Formado em Direito, mas o Raul Fernandes não era assim, um grande nome, né, do direito brasileiro. Ele era mais um político do Rio de Janeiro do que propriamente um grande jurista, mas um político muito hábil. E quais foram os dois grandes temas de embate para fazer o Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional? Um era a discussão sobre as fontes, quais seriam as fontes do direito internacional. Todo mundo que tem aula de Direito Internacional Público sempre se lembra, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, aí teve lá toda uma discussão sobre isso. Mas também, né, havia um outro ponto que era a jurisdição da Corte. Por quê? Quando nós estamos falando de um Estado, a jurisdição, né, estatal, ela é obrigatória. Né? Então, se eu ajuizo a ação em face de alguém e essa pessoa não se manifesta, segue a ação, a revelia. Né? A grande pergunta era o seguinte: a jurisdição dessa Corte Judicial Internacional, ela será obrigatória, assim como nós temos no direito interno, ou ela será facultativa, lembrando uma arbitragem? Esse era o grande tema de embate. Né? Porque aí a questão é o quanto de soberania se cede ou não para isso. Né? Bom, no projeto original, ficou estabelecido que seria tão somente uma jurisdição por escolha, como se fosse uma arbitragem. Só que quando esse projeto, o anteprojeto, ele foi apresentado para a Assembleia da Sociedade das Nações, aí nós tivemos uma participação fundamental do brasileiro Raul Fernandes, junto com um grande jurista suíço, que era o Max Huber. Né? O Max Huber.
E qual foi a engenharia deles? Que foi fantástica, foi isso que, de certa forma, garantiu a aprovação da Corte Permanente de Justiça Internacional. Que foi o seguinte, né? Se estabeleceu a chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Então, qual que era a ideia? Né? Em princípio, a jurisdição da Corte seria facultativa. Então, se eu, Estado, quero, né, me submeter a esta Corte, então eu tenho de, enfim, apresentar uma manifestação de vontade nesse sentido, aceitando a jurisdição da Corte. Ou eu faço uma declaração por meio da qual eu reconheço, a partir daquele momento, a jurisdição dessa Corte como sendo obrigatória em relação a todos os outros estados que também fizeram a mesma manifestação. E essa engenharia diplomática foi a chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, que foi um dos pontos essenciais para que o projeto viesse a ser aprovado. Aprovado foi, em 1921 se instaura a Corte Permanente de Justiça Internacional. Só para quem tem curiosidade, por que ela fica em Haia? Porque lá em 1899 foi criada a então chamada Corte Permanente de Arbitragem, né? Cujo projeto, né, foi financiado por um grande magnata e americano, né, que era o Carnegie. Quando você vai ali em Nova York, você tem o Carnegie Hall, o mesmo. Ô Luiz, fala uma coisa para mim que eu não sei. Qual era a atividade dele para ele ficar rico desse jeito, o Carnegie? Olha, agora eu não lembro, não sei se ele era... eu sei que ele tinha indústria, mas eu não sei que tipo de indústria que ele tinha. Agora sim. Pois vamos checar isso, para você contar, para matar a curiosidade. Sim. Mas ele financia nesse momento. Ele financiou o prédio da Corte Permanente de Arbitragem, que, né, acabou, o projeto era enorme, para ter várias torres, mas se você for hoje lá, você vai ver só uma torrezinha, porque foi o dinheiro que sobrou. Que nem quando nós temos aqui na Pinacoteca, né? As pessoas falam, nossa, a Pinacoteca, que gracinha, toda de tijolinhos e tudo mais. Não é porque ela foi projetada para ficar com os tijolinhos aparentes, né? É porque faltou dinheiro no final da obra para fazer o reboco. Mas ficou simpático, né? Mas voltando. Então, como já tinha aquele prédio, a Corte Permanente de Arbitragem estava funcionando, mas não a contente, então falaram, pô, vamos economizar dinheiro, vamos, né, fazer ali, vamos estabelecer lá a Corte Permanente de Justiça Internacional. Tanto que se hoje você for para a Haia, você tem lá o prédio que funciona, a CPA, a Corte Permanente de Arbitragem, que hoje se chama Corte Internacional de Justiça. Bom, instaurada a Corte, vamos agora escolher os juízes que vão compor esta Corte. Bom, quem foi eleito, né, como brasileiro para ser juiz dessa Corte? O Rui Barbosa. Rui Barbosa, que já tinha ficado famoso lá em 1907, na segunda Conferência de Paz de Haia, né, que deu a ele a alcunha de a Águia de Haia. Né? Então ele acabou sendo eleito. Só teve um problema. Rui Barbosa veio a falecer alguns meses depois da sua eleição. Quem acabou sendo nomeado, né, no lugar de Rui Barbosa? Epitácio Pessoa. 5-0, Epitácio versus Rui Barbosa. E aí o Epitácio acabou sendo, né, o juiz durante um mandato inteiro na Corte Permanente de Justiça Internacional. Né? Com isso, né, ali o Epitácio encerrou essa contenda com o Rui Barbosa. Agora, o interessante, quando eu estudei lá na Academia de Direito Internacional de Haia, né, que tem as instalações ali ao lado da Corte Internacional de Justiça, você caminhando pelo prédio, você encontra num cantinho o busto de quem? Do Rui Barbosa. Então eu digo que é o 5-1 da relação Rui com o Epitácio Pessoa, porque não tem busto nenhum do Epitácio Pessoa, e o Epitácio Pessoa foi juiz da Corte Permanente de Justiça Internacional, hoje Corte Internacional de Justiça, mas quem tem o busto lá, brasileiro, é o Rui Barbosa. Ô Luiz, o Rui foi chamado de Águia de Haia nesse evento, nessa situação anterior, que eu entendi que nessa agora ele morreu, mas qual foi a participação dele? Também eu queria saber isso daí, Sim. que ele teve tanto destaque a ponto de ganhar esse título.
O que acontece? Em Haia, nós tivemos 2 episódios que foram uma espécie de a voz da ONU. Tá? Então, houve 2 episódios de uma tentativa de um concerto multilateral entre os Estados. Um deles, a primeira conferência, foi em 1899. Tá? Aqui eu vou até colocar agora uma pergunta para você, porque quem acabou sendo, quem concebeu a ideia dessa conferência foi o então czar da Rússia. Tá? Lá em 1899. 1899, então era o pai do, acho que era o pai do Nicolau, o Alexandre Sim, III. o pai do Nicolau. É o Alexandre III. Então, Alexandre III. Então, Alexandre III. Né? Como nós estamos falando, né, da diplomacia entre as casas dinásticas, né, entre as dinastias, então nós estamos falando da diplomacia entre primos, parentes, enfim, porque todo mundo ali é parente. Né? Então, todos descendem da Rainha Vitória, quase todos eles, direto ou indiretamente. Exato. Então, o então czar da Rússia faz essa proposta, né, para o então rei da Holanda, que aceita e convoca em Haia, né, porque Haia é a sede, né, da coroa holandesa, né, e aí acaba sendo realizada em Haia essa conferência de 1899. Tá? Deu certo a conferência, em 1907 tem uma reedição, e nessa reedição o Brasil participa. Só que quando o Brasil participa, nós ainda estamos... É um mundo do início do século XX, mas que tem muito a cara e o jeito do século XIX. Em que sentido? A forma como foi organizada a conferência, ela estabelecia uma distinção entre os países que eram considerados potências e aqueles que não eram considerados potências. O Brasil não estava, né, não estava ali negociando junto, né, com os outros estados, não foi colocado para ficar sentado à mesa dos adultos. Né? O Brasil estava à mesa das crianças. Né? E isso fez com que a diplomacia brasileira se sentisse extremamente preterida. Né? E por conta desta questão, o Rui Barbosa vai fazer um grande discurso sobre a questão da igualdade, né, entre os estados na sua acepção jurídica. Então, falando da isonomia jurídica dos estados. Né? E esse discurso foi um discurso que agradou muitos delegados de países que não eram consideradas, países que não eram potências relevantes, e isso fez com que ele, né, recebesse ali o nome da Águia de Haia. Agora, se eu puder fazer mais uma observação histórica curiosa... Claro, claro. Nós estamos falando aqui numa época em que o Ministério de Relações Exteriores ficou sob a condução, durante quase 12 anos, né, do Barão de Rio Branco. Um dos grandes nomes, um dos grandes monarquistas, né, que a Primeira República tanto abraçou. Né? E o Barão do Rio Branco foi, né, nosso chanceler, foi nosso ministro de Relações Exteriores em 3 governos distintos. Né? E ele tinha 2 nomes que lhes eram muito caros. Né? O Rui Barbosa e o Joaquim Nabuco. Só que qual que era a estratégia do José Maria de Paranhos Júnior, né? O nosso Barão do Rio Branco? Qual que era a estratégia dele? O Rui Barbosa, claro, um intelectual, um brilhante, de uma retórica fantástica, mas ele era conhecido também por ser, às vezes, uma pessoa um pouco pedante, pesada demais, maçante. Então, aí, todos os grandes eventos multilaterais vamos deixar com o Rui Barbosa. Já o Joaquim Nabuco, né, ele era uma pessoa que foi conhecida por ser um grande sedutor. Eu não sei se você sabe, mas o Joaquim Nabuco tinha um hábito péssimo na época que ele era jovem, né? Que ele se apaixonava por mulheres casadas. Né? Não sabia. Exato. Ele foi uma espécie de dandy brasileiro, né? Porque ele gostava muito de se vestir bem, né? Usava roupas de seda, gostava de esportes quando jovem, né? Ele era alto. Não sabia de nada disso. Nada disso. Tem uma biografia, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da autora, maravilhosa sobre o Joaquim Nabuco. Então, assim, ele era uma espécie de um dandy, né, quando jovem. Né? Gostava de esportes e tudo mais.
Eu não gostava muito de estudar, nem muito de trabalhar, mas, né, era um bom vivan, né? E ele, inclusive, escreveu 2 obras, né, para 2 mulheres casadas que ele gostava. Então, pense o seguinte, né, se hoje, né, nas dinâmicas dos flertes, a pessoa às vezes nem escreve tudo direito, né, o Joaquim Nabuco escrevia obras, né, escrevia romances para suas pretendentes, né, e quase pagou com a vida com isso. Mas, enfim. E o Joaquim Nabuco, então, ele sempre foi uma pessoa muito, muito agradável de se estar, né, junto. Então, né, dizem as más línguas que por isso, né, o Barão do Rio Branco deixava para a diplomacia bilateral o Joaquim Nabuco. Inclusive, a grande potência da época, se hoje nós falamos de China como uma grande potência, na época a grande fábrica do mundo e a grande potência, enfim, eram os Estados Unidos. E quem foi, né, o embaixador brasileiro perante junto aos Estados Unidos, o governo americano, foi justamente o Joaquim Nabuco. E o Joaquim Nabuco conduziu esse trabalho com tanta qualidade que quando ele vinha a falecer, ele foi o único embaixador, né, que, ao falecer nos Estados Unidos, teve o mesmo tratamento protocolar de um chefe de Estado. Olha. O impacto, tão grande o impacto que o Joaquim Nabuco causou. Luiz, falando do Joaquim Nabuco, eu quero fazer 2 perguntas, não sei se você sabe. Eu acho que ele é parente, porque o Felipe comentou, ou pai, ou o que eu vou falar é pai dele, aquele Nabuco de Araújo, que sim, o pai. Fazer o Código Brasileiro, sim. É pai dele, né, Luiz? Pai dele. Inclusive, ele teve um problema, porque é o seguinte, a família dele não era uma família muito abastada, né? Era uma família que dependia muito da política para a sua condição de renda, né? E quando o pai dele vai para o ostracismo político, quando o pai dele perde ali, né, o apoio político, né, isso vai ser horrível para o Joaquim Nabuco, porque o Joaquim Nabuco, pela primeira vez, vai ter que realmente trabalhar, né? E o Joaquim Nabuco, ele era conhecido por não gostar muito disso, que ele vai ter que voltar. Ele estava numa viagem na Europa, depois ele fica um tempo na Europa, inclusive porque uma dessas mulheres casadas vai patrocinar a viagem dele, enfim. E aí ele tem de voltar, aí ele vai ter problemas assim enormes depois disso, problemas financeiros sérios. E quem, de certa forma, vai resgatar o Joaquim Nabuco vai ser um amigo dele, né, de longa data, que era o Barão do Rio Branco. Né? Quando o Barão do Rio Branco chama o Joaquim Nabuco para trabalhar com ele, né? E aí ele tem um êxito maravilhoso como diplomata. Entendi. Ô, Luiz, outra coisa que eu ia te perguntar, agora estou fazendo algumas consultas e algumas questões que eu também já ouvi falar. O Dom Pedro II, quando esteve nos Estados Unidos, que ele teria, inclusive, conhecido, acho que o Graham-Bell do telefone, enfim, ele teria... Bom, o Dom Pedro II era um culto, era um homem à frente do seu tempo, um cultor das boas ciências, etc. É verdade que ele teria sido votado na eleição americana para presidente, que lá não precisava ser americano para votar, que ele teria uma vez sido votado e teria pego até algum destaque? Não sei, você já ouviu falar eu não conhecia, olha, eu não conhecia essa história. A do telefone eu conheço, eu sei, né? Até porque não vamos esquecer que Dom Pedro II também gostava de fotografia, enfim, né? Você que agora está estudando a história do Egito, né? Ele foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a pisar no Egito. Aliás, belas fotos dele e da comitiva em frente às pirâmides, tudo isso. Sim, sim. Mas eu não conhecia essa história, Agora eu vou até atrás. O bom de ter esse momento de prosa é isso, né? Que eles vão fluindo. Luiz, a pergunta que eu faço é, nesse momento histórico do início do século XX, aliás, não sei se você leu a Margaret Macmillan, Paz em Paris, eu achei aquele livro espetacular, eu li há anos. Uhum. Sim. O Brasil me parece que tinha um protagonismo pequeno em termos de importância política nesses grandes eventos. É verdade que você conta que Rui Barbosa deu algum destaque pelo seu brilho pessoal, mas o Brasil não era exatamente uma potência
para discutir com as grandes potências questões de paz. Eu queria te fazer uma pergunta sincera e sem qualquer viés político. Nesses 100 anos que nos separam, 1920 para 2020, afinal a Grande Guerra acabou em 1918, tem 102 anos que ela acabou, qual foi a importância do Brasil em certo protagonismo geopolítico nessas relações internacionais? Ou seja, Luiz, então uma pergunta é o seguinte, nós passamos por Estado Novo, nós passamos por Dutra, nós passamos por Juscelino, nós passamos pelo Jango, tivemos os governos militares, depois veio Sarney, depois Itamar, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Jair, o Messias. Qual é a importância que o Brasil teve no século XX para a política internacional e para as relações internacionais e para o direito internacional público? Quais foram as contribuições do Brasil? Linda pergunta. Que eu digo o seguinte, isso é mais uma boa provocação, né, do que uma pergunta propriamente dita, já que não existe uma resposta categórica, mas eu adorei a provocação. Vamos lá. Né? O professor, colega, bom, agora não mais, porque ele se aposentou, o professor Celso Laffer, né, mas que durante muito tempo foi, né, o seu colega, não sei se o Celso Laffer também foi seu professor durante Me deu aula. Me deu aula. E o professor Celso Laffer é um ícone. Né? Não, é um ícone na filosofia. É um dos grandes... Eu brinco. Se um dia eu tiver 1% do conhecimento do professor Celso Laffer, do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, eu já estou satisfeito. Né? 1% do seu conhecimento também. Vamos lá. Tem 3% de conhecimento fantástico. Bom, então, o professor Celso Laffer, ele tem um livro, um livro pequenininho, mas muito simpático, e assim, é brilhante o livro, pequeno, mas brilhante o livro, que é o Identidade Internacional no Brasil. E aí o professor Celso Laffer brinca com aquela frase famosa do Ortega y Gasset, eu sou eu em minhas circunstâncias. Né? E ele diz, olha, para se entender a identidade internacional do Brasil, é preciso entender o Brasil, em sua história, sua geografia, né? E entender quais são as circunstâncias, e aí ele está falando da questão de inserção geográfica do Brasil. E o Brasil deve ser entendido como uma potência regional, que, como tal, pode ter alguma contribuição em fóruns multilaterais. Então, vamos partir dessa premissa. É, no máximo, uma potência regional que pode ter suas contribuições em fóruns multilaterais. O problema, me parece, ao longo da história, já que você está fazendo essa grande construção da República, quando o Brasil, às vezes, se enxerga demais do que realmente é. Quando você falou dessa questão da Liga das Nações, eu vou resgatar aqui uma história que é interessante, que o Brasil participa das Ligas das Nações, o Brasil, inclusive, consegue uma posição interessante na Liga das Nações, porque o governo brasileiro tinha uma relação muito boa com o Woodrow Wilson, não é? Que foi... Woodrow Wilson, a gente não pode esquecer, o então presidente dos Estados Unidos, né, um dos autores intelectuais da Liga das Nações, ele era professor de Direito Internacional. Não é? Então, ele também, além de uma pessoa muito culta, ele era professor de Direito Internacional. Como o Brasil não consegue ser colocado como membro permanente do órgão chamado de Conselho, como você tem um Conselho de Segurança da ONU, você tinha um conselho, que é o Conselho Executivo da Liga das Nações. Só que o Brasil ele entrou no quadro dos estados que eram membros provisórios, né, temporários desse conselho. E aí o Brasil conseguia toda hora renovar, porque lá não tinha uma limitação para a renovação do mandato, conseguia toda hora renovar. E aí o Brasil apresenta, né, um projeto junto com outros estados para reformular o conselho, e a ideia é que o Brasil então fosse um membro permanente desse conselho. Né? Quando é negado ao Brasil, né, a possibilidade de ser um membro permanente do Conselho e, ao mesmo tempo, né, o Acordo de Locarno, de 1926, a Alemanha, né, ela é inserida, né, na Liga das Nações, porque até então a Alemanha estava de fora, né, o governo brasileiro fica extremamente revoltado. E nós temos que lembrar que essa é uma época em que nós temos uma situação muito instável aqui no Brasil. Né? Em 1926, nós inclusive tivemos aquela famosa emenda da Constituição de 1891 que
enfim, o Brasil estava numa situação de quase que um estado de exceção, né? São Paulo, 1924, enfim, foi bombardeado. Enfim, você tem uma série de episódios, né, bem complicados no Brasil inteiro. E o então presidente, né, o Arthur Bernardes, ele acabou abraçando a questão internacional, né, como uma espécie de para desviar a atenção, né, da discussão brasileira no plano interno. Porque o Arthur Bernardes foi o presidente do estado de sítio, né? Exato. Ele foi um presidente altamente impopular, né, Luiz? Exatamente. E aí, o grande tema do Brasil era conseguir ser membro do Conselho, membro permanente do Conselho da Liga das Nações, né? Como se o grande problema do Brasil não fosse educação, não fosse saúde, né? A questão da seca no Nordeste, mas enfim, esse era o grande tema. E aí, quando o mundo diz, olha, infelizmente, Brasil, é mais interessante ter a Alemanha do que você aqui, o que faz o governo brasileiro? Sai da Liga das Nações. Né? E aí eu digo, o que era a Liga das Nações no dia seguinte da saída do Brasil? A mesma. Claro. Só que o Brasil vai ter uma sorte tremenda, que é o azar do mundo da Segunda Guerra Mundial, porque vai levar uma nova configuração, que é a Organização das Nações Unidas. Né? Então o Brasil sai da grande plataforma da época, que era a Liga das Nações, né? E vai retornar depois, mas quando, né, nós vamos ter aí uma nova plataforma, que é a ONU. Né? Então, se lembrando desse episódio, o Brasil, ele deve, né, entender quais são as suas necessidades e quais são as suas possibilidades. O problema, em termos diplomáticos, para dar uma grande resposta, é quando o Brasil talvez enxerga muito de si e muito além das suas capacidades. Né? Então, assim, vamos agora ser membros permanentes do Conselho de Segurança, ou vamos brigar com todas as potências do mundo por conta da Amazônia. Enfim, às vezes, quando o Brasil, né, acha que é mais do que realmente pode ser, né, aí são os momentos não muito felizes da nossa diplomacia. Ô, Luiz, mas uma nota importante. A velha história de que o Getúlio, em aliança com os Estados Unidos, cede as bases navais e ganha em troca a siderúrgica nacional, esse é um momento alto da diplomacia brasileira? Porque eu te fiz uma provocação pelo seguinte: recentemente também o Brasil tentou cargos no Conselho de Segurança. Bom, a gente vê que o Brasil é o país do futuro. O futuro não chega e nós estamos esperando nossa projeção internacional. Mas eu ia te perguntar, a história da diplomacia do Getúlio, que flertou com o regime nazi-fascista e depois se entrega aos braços dos americanos e cede a base naval, como é que é essa história? Isso é tudo verdade ou é mais para vender livro de história? Não. Esses episódios são verídicos. É a famosa política de barganha, né? Na história da diplomacia brasileira. Né? E aí o grande momento, né? A grande virada se dá com Pearl Harbor. Né? Porque eu sempre falo que quando nós pensamos na Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que você gosta muito, né? Eu digo que a Segunda Guerra Mundial deve ser entendida em dois quadros. São duas guerras que estão acontecendo. Você tem uma guerra na Europa e África, mas que segue a lógica da Europa, e você tem uma outra guerra que é a Guerra da Ásia. E você precisa entender a Segunda Guerra Mundial com essas duas guerras paralelas. Por mais que a ideia, para nós, da participação dos Estados Unidos faça mais sentido no quadro europeu, por conta da Normandia, de AD, etc., mas, no fundo, para o governo americano, o mais importante era a guerra na Ásia. Por quê? Poucas pessoas sabem, mas os Estados Unidos é um país asiático. Tá? Não só porque tem o Havaí, mas porque tem Goa, tem Samoa. Né? Um pouquinho antes, em 1898, teve uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, que, de certa forma, fez com que os Estados Unidos acabassem pegando, né, tudo aquilo que antes era da Espanha na Ásia. Né? Então, os Estados Unidos vão ter uma influência enorme nas Filipinas, Samoa, Goa, uma série de ilhas. Quando os japoneses atacam, eles não atacam só Pearl Harbor, eles atacam todos os pontos estratégicos americanos na Ásia. E isso faz com que o governo americano, que até então estava meio reticente em relação à participação, efetivamente
se engajem nesse conflito. Então, eu sempre venho se engajar nesse conflito. Então, eu sempre digo que quem colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foram os japoneses. Né? Bom, com esse ataque, né, não é à toa que o Brasil rapidamente muda de posição, né, e no início de 42, quando você tem então, a Declaração das Nações Unidas, por isso que você vai ter depois o nome Organização das Nações Unidas, por conta da Declaração das Nações Unidas, né, o Brasil acaba fazendo parte, né, acaba aderindo a essa declaração, e aí o Brasil vai buscar fazer a melhor barganha possível. Né? Não só a Companhia Siderúrgica Nacional, mas empréstimos Exim Bank, a reforma dos aeroportos, do aeroporto em Natal. Né? E a ponto, só você pensar na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, o Brasil consegue convencer o governo americano, né, de colocar o Brasil efetivamente nos quadros da guerra, equipar os militares brasileiros e treinar os militares brasileiros. Porque você está falando de mais ou menos 25 mil combatentes que o governo americano cuidou da logística, cuidou do armamento. Nós praticamente fornecemos o quê? Um material humano. Né? Fala assim, ó, vai, aí vão os brasileiros para lá. Né? Mas o governo brasileiro conseguiu uma série de benefícios, a própria política da borracha, enfim, você tem um conjunto muito grande de conquistas que o governo brasileiro conseguiu por conta especificamente da localização estratégica, pensando no quadro de guerra africano, mas que seguia a lógica europeia. Não sei se você concorda comigo, mas eu sempre gosto de entender a Segunda Guerra Mundial como essas duas guerras que têm pontos de conexão, mas elas têm lógicas próprias. Tá? A gente não... Aliás, Luiz, não só concordo, que se você der uma olhadinha, já deve ter dado naquele Segunda Guerra em Colors, em cores, eles mostram bem a dinâmica tão diferente da guerra no Pacífico e da guerra na Europa, e eles dão bem essa característica que você está dando. Luiz, tem 10 minutos para a gente acabar? Eu não posso deixar de fazer uma provocação. Qual foi o ponto mais alto, mas tem que ser sucinto, que são 10 minutos. Não vai dar uma preleção sobre a história da humanidade, mas o ponto mais alto da diplomacia brasileira no século XX e o ponto mais baixo da diplomacia brasileira no século XX? Olha, o ponto mais baixo da diplomacia brasileira no século XX, eu acho que foi o pecado da rubris, quando nós saímos da Liga das Nações em 1926. Tá? Porque ali o Brasil se quis ser mais do que era. Né? O ponto mais alto da diplomacia brasileira no século XX foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, puxando a sardinha para o meu lado do Direito Internacional Ambiental, em 92. Né? Por quê? Né? Dois motivos. Primeiro, o motivo brasileiro e depois o motivo para o mundo. Para o motivo brasileiro, né? O Brasil passa a ter uma grande conferência. As pessoas às vezes não entendem isso. Foi a grande conferência de plenipotenciários, chefes de Estado, chefes de governo do mundo inteiro que o Brasil consegue trazer para cá, para o nosso território. Até então, você nunca teve uma conferência com centenas de chefes de Estado de governo. Né? E esta conferência ela deu o tom de todas as outras conferências pós-Guerra Fria. Né? Além de ter sido uma conferência com resultados práticos. Né? Entre outros, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, enfim. Né? Foi ali, para o Brasil, foi fantástico nesse sentido. E foi uma resposta muito boa que o governo brasileiro deu na Nova República, porque ao longo dos anos 80, qual que era a discussão que se tinha? Duas em relação à Amazônia. Primeiro, a Amazônia era o pulmão do mundo, está errado, mas tudo bem. A Amazônia era o pulmão do mundo, né? Vários atores, é só você lembrar, por exemplo, o Sting veio para o Brasil, né, se encontrou com lideranças indígenas, né, e a posição do governo brasileiro na época dos militares era, olha, pode derrubar a Amazônia inteira porque isso é desenvolvimento, vamos queimar mesmo, vocês países europeus e Estados Unidos, vocês são hipócritas porque vocês já destruíram o seu meio ambiente e nós queremos aqui desenvolver. Né? E aí o Brasil vai fazer o famoso, entre aspas, né, levantamento das hipotecas do regime militar
E ao invés de fugir da briga, ao invés de tampar o sol com a peneira, o Brasil não, fala assim, olha, o tema ambiental é um tema relevante, é um tema que nós vamos discutir e nós vamos discutir a partir do Brasil. E mundo, se você quiser nos ajudar nessa empreitada, né, enfim, seja bem-vindo. Né? Então, acho que em termos internos, essa foi a grande contribuição. Em termos externos, a grande contribuição dessa conferência é dar o tom do que é o debate a partir do século XXI, que é um debate que começa e termina com a questão ambiental, mas assim, quando eu falo com a questão ambiental, sem fazer disso um chiismo, sem exageros, enfim, é discutir a questão como adultos, né? Considerando a importância do meio ambiente e considerando a importância do desenvolvimento econômico e social e buscando fazer uma integração disso. Então é isso. Ô, Luiz, agora, olha, são 8 minutos, você me deu mais chance de fazer mais uma pergunta, que essa é a pergunta saia justa. Essa é a pergunta que eu quero ver o Luiz Fernando passar maus bocados. Vamos comparar em termos de relações internacionais, diplomacia... Vou até pegar um chá aqui. Vai falando que eu tô... Pega o chá, porque você vai ter que comparar. O governo Dilma Rousseff, não quero falar do governo Lula. Tá. O governo Dilma Rousseff e o governo Jair Messias. Eu queria que você desse os seus pontos quais são as suas leituras, mas tem que ser sucinto, que são 7 minutos, entre o governo Dilma e Jair Messias em política internacional e diplomacia. Acertos e erros dos dois grandes estadistas do século XXI nessa nação, que são Dilma Rousseff e Jair Messias. Tá, ótimo, vamos lá. No que diz respeito à questão ambiental, tá? Ainda que o tema ambiental tenha sido um tema quase que de consenso durante a Nova República, tá? Independentemente do governo, né? Você tem uma gradação com a Dilma, e eu sempre falo isso inclusive em aula, com a presidente Dilma, em que sentido? Se nós colocarmos como se fosse uma balança, tá? Proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Com Dilma, a balança do desenvolvimento econômico, ela pesa mais. É só nós lembrarmos, por exemplo, dos episódios envolvendo a usina de Belo Monte, tá? Quando houve a possibilidade de paralisação da obra por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a presidente Dilma fez uma defesa assim, soberanista, enfática em relação à construção da usina de Belo Monte, né? Entre outros episódios. Né? Então, essa tonalidade, né, de certa forma, mais desenvolvimentista, que não vê com bons olhos um excesso de preservação ambiental, isso já estava um pouquinho já do primeiro para o 1,5 governo da presidente Dilma. Né? Agora, é óbvio que com o governo Jair Bolsonaro, aí você tem uma guinada completa de 180 graus e lembra muito o discurso dos militares na década de 70 e na década de 80. Tá? Mas você tem uma tonalidade no governo Dilma em relação à priorização da agenda de desenvolvimento econômico em detrimento da agenda ambiental. Né? O governo Dilma também teve uma grande aspiração de política externa na Conferência Rio+20, mas conduziu isso de forma muito precária, tanto que a conferência terminou sem qualquer tipo de tratado. E justiça seja feita, não me parece que política externa era o grande tema de interesse da presidente Dilma, e isso é normal. Qualquer um que for, né, um presidente, uma presidente, você tem as suas agendas de interesse. Né? E isso não era um interesse tão caro à presidente Dilma como, por exemplo, foi em relação ao presidente Lula ou foi em relação ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Agora, do governo do presidente Bolsonaro, né? Eu digo assim, os grandes méritos dele, que eu vejo em termos de política externa, são frutos do governo que o antecedeu do presidente Michel Temer. Né? Quando nós falamos do acordo Mercosul-União Europeia, quem, de certa forma, né, conseguiu, né, destravar esta negociação foi a diplomacia do presidente Michel Temer, que colocou ali a bola na boca do pênalti, era só chutar e fazer gol. Né? E um outro ponto também
da presidência de Michel Temer foi a questão envolvendo a agenda ambiental. Por exemplo, agora, recentemente, o Brasil declarando que será uma economia de carbono zero em 2060. Isso tudo é um projeto que foi conduzido durante a diplomacia do Temer. Então, se tem alguns pontos vantajosos, foi isso, né? Agora, no mais, me parece que o Ministério de Relações Exteriores ele acabou sendo um foco de um grupo ideológico que, em verdade, não está lá para pensar política externa, está lá para agradar um determinado setor ideológico que apoia o presidente da República e gera, retórica para isso. Então, assim, é um grande produtor de retórica para uma ala mais radical que apoia o presidente da República. E me parece que é muito triste pensar que a diplomacia hoje se presta a isso, o Itamaraty. Quando fala de globalismo, ambientalismo, é só você olhar, por exemplo, a FUNAG, a Fundação Nacional Alexandre Gusmão, que é o grande braço cultural do Ministério das Relações Exteriores, e assim, nenhum dos grandes debates da FUNAG chegam próximos das suas lives, nem de perto. Obrigado. Ô Luiz, numa palavra, 17h58, a 1 minuto de cair a live, o Ernesto Araújo é um horror, né? Sem dúvida. Um horror, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma coisa, assim, que é deprimente, assim. É patético. Luiz, olha, um abraço ao Marco, vosso pai, um abraço à vossa mãe, um abraço aos vossos queridos sobrinhos, um abraço a você. Espero termos mais chances de dialogar de maneira tão interessante, produtiva e rica. Quem sabe nós trabalhamos, Luiz, nas próximas lives, alguns temas pontuais, por exemplo, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, sim. pontuais, o Brasil no século XIX e a importância de Dom Pedro II na política internacional, coisas mais pontuais que certamente nossos ouvintes e interlocutores adorarão. Eu agradeço a vocês que nos assistiram, agradeço ao Luiz Fernando, meu querido amigo. E, Luiz, esse ano eu vou esperar aquele panetone de Natal que você pulou ano passado e não me levou. Quem sabe no ano da Covid você me leva. Eu levo sim, até porque a gente não mora muito longe. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Simão. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais.